A escuridão. A tristeza, filha do arrependimento, faz-me contorcer no labirinto das recordações infames que não cessam. A dor moral é bem mais dilaceradora do que a de natureza física. Jamais imaginei que a vida era tão severa com aqueles que a deslustram. Colho os espinhos e os frutos amargos da sementeira do desespero. O pior é que não tenho coragem ainda de superar as angústias que trouxe, lamentando a perda do fardo carnal. O não fruir os gozos a que me acostumara constitui um outro martírio. É a sede do desejo, num conflito existencial feito de amargura e de perda, por aquilo que abjuro e detesto. Vivi para a ilusão e a realidade me surpreendeu. Considerei que a fantasia era mais poderosa do que tudo quanto se me apresentava como real. Equivoquei-me por interesse, justificando os meus atos abomináveis como necessidades da vida. Qual vida? A do suíno que somente come, dorme e procria, aguardando o cutelo que lhe decepará a vida, quando bem nutrido. Vendavais e fantasmas fazem parte do meu angustiante penar. Sou absorvido no sorvedouro do remorso ultriz. Não venho pedir misericórdia, pois sei que mereço tudo quanto ora me sucede. Estou informado que voltarei, dispondo de oportuno e futuro renascimento para refazer o caminho. Jornadearei por estrada íngreme e áspera, semi-hebetada e assinalado por conflitos emocionais esmagadores. Reiniciarei o caminho percorrido, de forma que apague as pegadas de dor e sombra que ficaram como sinais do meu passo anterior. Traí, menti, enganei a mim mesmo iludindo, porque ninguém foge da consciência que se anestesia, para logo recuperar a lucidez. Fui convidado a prestar este depoimento, o que faço com insopitável emoção de sofrimento. Aqui trouxeram-me a este cais para que aportassem segurança por algum tempo, enquanto narro a dolorosa experiência que me permiti. Rogo escusas pelo tempo tomado, considerando que outros talvez pudessem oferecer mais preciosa lição. No entanto, a minha de advertência, daquele que viveu equivocado, supondo-se inatacável, possuidor de todos os méritos para não sofrer, embora propiciando dores aos demais. Se a minha experiência servir de alguma forma para alertar algum entre os que me ouvem, terei logrado um fascículo de luz para tornar minha noite menos sombria. Terei iniciado a viagem de recuperação, fixando primeiro o valor do bem, a conquista inicial que me conduzirá a outro porto de segurança mais tarde, quando terminar a travessia do oceano tumultuado da próxima existência. Agradeço a atenção e a compaixão com que me ouvem. Wellington Aparício Coelho, mensagem psicofônica recebida pelo médium Divaldo P. Franco, no término da reunião mediúnica do Centro Espírita Caminho da Redenção, na noite de 05 de outubro de 2005, em Salvador, Bahia. 3. Autoconsciência e autoobsessão. O processo de autoconscientização do indivíduo é resultado de um vigoroso e contínuo empenho, após tomada a decisão de alcançar a autoiluminação e da vontade empregada para consegui-la. Transitando por níveis diversos de consciência, nos quais são adquiridos novos valores ético-morais, o espírito arquiva nos alicerces da memória, o seu inconsciente individual, as experiências que vivenciou, detendo-se naquelas que lhe resultaram mais enriquecedoras, fixando-as com maior veemência. Da mesma forma, são registradas também e mais facilmente as atividades que mais se repetiram, mesmo que viciosas e perturbadoras, produzindo condicionamentos poderosos que se imporão na conduta por ocasião de novos cometimentos humanos. Em razão desse fenômeno, ressumam, nas diferentes reencarnações esses substratos, que emergem em forma de hábitos e costumes impositivos, que somente a educação moral e o exercício racional de novos anseios conseguem superar. Nessa condição, faz-se necessário que se busquem novos patamares de evolução, mediante a ideação de questões relevantes, enobrecidas, despertando o eu profundo a fixá-las, ao mesmo tempo trabalhando para vivenciá-las. Acomodando-se, porém, no já conseguido, o ser humano, por largo período no transcurso da evolução, deixa-se arrastar pelos automatismos, até o momento quando as dores o sacudem, rompendo o marasmo a que se entrega. Estagiando nessa fase de fenômenos já conhecidos, amolenta o caráter, desperdiçando as melhores energias no culto das sensações, sem aspirar a mais dignas expressões do sentimento, que se pode engrandecer, propiciando real e duradoura felicidade. Entretanto, em face do vício de qualquer natureza a que se acostumou, prefere a mesmice doentia ao enfrentamento desafiador que lhe pode modificar a estrutura do comportamento para melhor, embora árduo na sua conquista,
e de resultados permanentes, distantes do sofrimento. Não se torna imperiosa, o único meio de mudança emocional, a presença do sofrimento, porque a atração divina que conduz o espírito à plenitude, intui-lhe o dever de melhorar-se, propicia-lhe o entendimento da aplicação do amor como veículo de autorrealização, que no entanto desconsidera em razão dos condicionamentos em que se compraz. Essa postura erragada no inconsciente agora repetida, dá lugar à cristalização dos sentimentos mais primários, os asselvajados, criando impedimentos indispensável mudança de atitude para a autorrealização espiritual. Repetidamente, esses comportamentos experimentais, que devem ser superados ao vigor do pensamento que os sustenta, plasmam-se, adquirindo vida e passando a assaltar os processos mentais daquele mesmo que os fomenta e preserva, concedendo-lhe vitalidade. Surgem, então, os lamentáveis processos de auto-obsessão, nos quais as fixações mentais transbordam em desvios de conduta, como resultado do atropelo das ideias doentias, empurrando para depressões, para transtornos obsessivo-compulsivos, para síndromes de pânico, para delírios. Em face do impositivo do progresso, o sofrimento autogerado por decorrência da insensatez do calceta, funciona como escoadouro das emanações morbíficas produzidas, até que a desencarnação generosa desvista-o, recambiando a vida espiritual de onde procede, despertando amparado pela misericórdia divina sempre presente em toda parte, podendo reprogramar as futuras jornadas, compreendendo a necessidade de adquirir autoconsciência. Somente quando a possui é que se lhe torna factível experimentar reais modificações na estrutura do comportamento, em face das informações contínuas em torno da responsabilidade, do dever, decorrentes da lógica adquirida, bem como do conhecimento da realidade. Essa conquista, no entanto, somente é possível mediante o exercício da reflexão, da investigação dos pendores morais, correlacionando-os com as infinitas possibilidades da aquisição do equilíbrio e da paz. À medida que a autoconsciência desperta, eliminando ou levando a superar-se as tendências à acomodação, a repetição do esquema do prazer em detrimento dos compromissos em prol da libertação dos vícios, mais amplas possibilidades se apresentam favoráveis à harmonia pessoal. Sucede que o progresso multiplica-se sempre por si mesmo. Quanto mais se avança em relação às conquistas morais, mais fáceis se tornamos futuros cometimentos da evolução, porquanto, cada percurso emocional vencido faculta passos mais audaciosos que devem ser dados em relação a novas posturas. Na fase anterior, quando a mente repete os clichês da sensualidade, dos impulsos primitivos, a ideação condensa vibriões psíquicos e formas pensamento que nutrem o paciente com as energias enfermiças de que são portadores, ao tempo em que são mais vitalizados pelo próprio, num círculo vicioso e afligente. Quando se prolonga esse comportamento doentio, a desencarnação faz-se dolorosa e o despertamento espiritual ocorre na psicosfera perniciosa, transformando-se em terrível flagício, no qual o espírito sofre a agressão dessas ideações perversas que o ameaçam de consumpção como se fossem seres reais autônomos, que se lhes transformam em demônios inomináveis. Nunca será demasiado convidar-se a criatura humana à disciplina mental, ao saudável direcionamento das construções psíquicas salutares, porquanto, criador como é, o pensamento é fonte inesgotável de energias específicas que procedem do espírito e para ele retornam. É muito comum esse tipo de auto-obsessão, no qual se debatem incontáveis espíritos, em ambos os pianos da vida, sem dar-se conta da sua autoria infeliz no processo afligente. As imagens exteriorizadas pela mente viciosa retornam vibrantes e contínuas, estabelecendo-se automaticamente um processo de contínua vitalização. O mesmo ocorre em relação às ideações superiores, nas quais os sentimentos se renovam e crescem, ampliando as possibilidades de integração no pensamento cósmico. Mediante, portanto, a educação dos pensamentos, substituindo-se sempre aqueles que são torpes e perturbadores pelos benéficos de todos conhecidos, arquivam-se nas camadas da subconsciência, a princípio, para logo transferir-se para o inconsciente profundo, de onde emergirão em expressões de alegria, saúde e paz. A autoconsciência é patamar seguro e elevado, no qual o pensamento adquire o nível intuitivo, situando o espírito em uma faixa vibratória que torna o indivíduo um ser interexistente, porque, embora mergulhado no corpo físico, participa da realidade espiritual de onde se originou. A saúde mental e moral, portanto,
É conquista que se deriva da aquisição da autoconsciência, da autoiluminação. Ilustrando com a experiência pessoal de alguém que não se preocupou com a aquisição da autoconsciência, o benfeitor espiritual, após escrever a mensagem acima, trouxe a comunicação psicofônica e o espírito que assim se expressou. A inveja. Boa noite. Não sei como expressar-me corretamente. Devo, porém, relatar a minha amarga experiência carnal. Eu sou a inveja que se veste de desdita para arruinar-se e arruinar outras vidas. Na mitologia grega, as parcas ficavam no inferno tecendo as malhas dos humanos destinos que eram transformados em desgraças. Eu poderia, talvez, ser uma delas, a de número 4. Porque a minha vida foi um tecer infindável de misérias, todas elas decorrentes da inveja. Mesquinha, era dominada por sentimentos perversos, desde a infância, como se carregasse um câncer moral que a inveja corroendo-me sem cessar. Atravessei 48 anos de romagem terrestre no calabouço da desdita mais horrível possível. Assinalada por um complexo de inferioridade sem limite, via os outros como adversários meus. Considerava o seu triunfo, em qualquer área, como concessão indevida da divindade para com eles em detrimento de mim. Ao invés de lutar para realizar o que me era próprio, refugiava-me na crítica mordaz, nas acusações incessantes, na descoberta das imperfeições e defeitos dos outros, para justificar a minha indiferença ante o esforço que deveria empreender para sair do infeliz conflito da inveja. A inveja destruiu-me, levou-me a alucinações variadas, tornou-me uma pessoa detestada e detestável. Por mais que procurasse justificar-me a todos, aqueles que faziam parte da minha família e do meu círculo social, sabiam da minha inferioridade, e após me concederam-me oportunidades, cerraram-me as portas da sua afeição. Amargurada, fugi para dentro da minha paixão criminosa, até que a desidratação, em recusando-me a alimentação correta que o organismo não aceitava, trouxe-me, pela morte, de volta para a vida. Tenho vagado, demoradamente, numa região gelada que deve ser o reflexo do enregelamento das minhas emoções em relação aos outros. Depois de longo período que eu não posso precisar, recorri à oração, sem entusiasmo, pois que sempre me considerei abandonada por tens. E, lentamente, comecei a sentir a necessidade de paz, de renovação interior. Vivi assaltada por as horrendas de seres que me vilipendiavam sentimentos, levando-me, em certos momentos, à loucura, e a oração desviou-me dessas ocorrências nefastas, dando-me um pouco de equilíbrio e resistência para vencer-me. Fui, então, arrancada do hórrido lugar em que permanecia e devo voltar à terra para tudo recomeçar. Trouxeram-me aqui para que eu narrasse a experiência do meu fracasso graças à inveja que me aniquilou praticamente a existência. Clementina Augusta da Silva. Página psicofônica recebida pelo médium Divaldo Pereira Franco, na noite de 12 de outubro de 2005, na reunião mediúnica do Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia. 4. Viagem equivocada. A experiência carnal, para incontáveis espíritos, não passa de uma viagem comum, com destino ao prazer e ao gozo, sem maiores consequências. Muitos pensam que, não praticando o mal, estão realizando um grande mistério, sendo melhores do que outros, aqueles que se comprazem nas construções do mal, tornando-se amaldiçoados pelas suas vítimas. Naturalmente que, deixar de ser cruel, não prejudicando, conscientemente, o seu próximo, constitui um passo dignificante, mas não o ideal, porquanto, a falta da ação benéfica dá lugar ao desenvolvimento do mal, que toma todo o espaço disponível. Creem, dessa forma, que a vida é destituída de um significado mais grave e de alta responsabilidade, porque se consuma na morte, quando a aparente destruição dos tecidos encerraria o capítulo existencial. É comum adotar-se essa conduta, não obstante, mantendo-se vinculação religiosa com tal ou qual doutrina espiritualista, que informa sobre a continuidade da vida, em campos de energia, através de matéria sutil, para usarmos a denominação de alguns físicos quânticos da atualidade. Ao invés de se permitirem observações e reflexões em torno do conteúdo da fé religiosa, aceitam-na, mais como expressão de conduta social do que importante contributo para a imortalidade que a todos aguarde e em cujo oceano se encontram, quer no corpo, quer fora dele. Realizam as conquistas do conhecimento, objetivando sempre a aquisição do prazer,
da comodidade, das realizações gratificantes do corpo e da sensação, com algumas alegrias emocionais. E isto parece bastar-lhes, não ocorrendo, ou mesmo não se interessando pelos significados essenciais da vida. Quando tudo lhes parece bem, a prosperidade conduzindo o carro da existência, o triunfo pessoal nas atividades elegidas, a juventude orgânica em pleno esplendor, a vida apresenta-se como esperam, com caráter existencialista, benéfico. Em face, porém, de ser o mundo um permanente campo de transformações, de mutações, de mudanças, embora as conquistas materiais, surgem, inesperadamente, os conflitos emocionais, as ansiedades do sentimento, o vazio interior, quando não, as frustrações, as enfermidades orgânicas, os insucessos de qualquer natureza, produzindo impactos de grande porte. Nesse momento, a falta de uma convicção real de natureza espiritualista agrava a situação, empurrando para o desespero, para o cepticismo, ou impulsiona para a busca dos milagres de ocasião, nos quais tudo se transforma toque de mágica, em benefício de quem se acredita merecedor de todas as benesses, embora nunca haja feito nada em favor de outrem, do grupo social, da humanidade a que pertence. Certamente, sempre se diz que não praticou mal, como mantra de justificação, sem dúvida, também nunca produziu em favor do bem, o que deixa de oferecer méritos à existência utilitarista, egoísta. Lenta e inexoravelmente a morte aproxima-se, isto quando não interrompe a viagem do gozo em pleno apogeu, convidando a meditações tardias. O despertar da consciência dá-se então de maneira irretocável, segura, inevitável, e logo surgem os processos angustiantes do remorso ou da rebeldia, de acordo com o caráter e o temperamento de cada qual. Em tudo, porém, vibra a presença de Deus no universo e da vida em triunfo, não detectando, somente aquele que prefere a cegueira pessoal. Um pouco de meditação basta para convidar o ser humano à avaliação da causalidade do cosmo. Há tanta beleza a ser vivenciada, tanta cor e som de encantamento, aguardando para ser captados, que infeliz é todo aquele que se nega a participar da orquestração viva da natureza. O mineral, aparentemente inerte, é portador de uma consciência embrionária, que o mantém o vegetal, obedecendo às leis de desenvolvimento do fenômeno vital, exterioriza uma protoconsciência e entoa hinos à beleza. O animal expressa a ampliação da percepção de uma consciência mais aguçada, avançando esse princípio inteligente até alcançar a razão no ser humano com infinitas possibilidades de entendimento das finalidades estabelecidas para o ser. É, no entanto, o orgulho, esse ceifador de esperanças, que se encarrega de produzir a soberba e a nefasta presunção no indivíduo que pensa, gerando narcisismos doentios, que terminam por infelicitar aqueles que lhes tombam nas intrincadas malhas. Porque a vida não os desafiou desde o princípio mediante o sofrimento, a carência, a dificuldade, que poderiam servir de ponto de partida para muitas interrogações em torno do existir e das razões desencadeadoras dos problemas afligentes, deixam de lado as questões profundas em torno do espírito, navegando na direção dos interesses imediatistas e enganosos. Quando se lhes aborda a respeito da imortalidade, normalmente apresentam-se superiores a tal crença, adornando-se de capacidade elevada de discernimento que os torna semideuses, num Olimpo de mentira. Mas a inexorabilidade do sofrimento, que os acompanha em forma de enfermidades, de insucessos morais e emocionais, da velhice, alcança-lhes a prosápia, que não se curva ainda no corpo, quando poderiam aproveitar o ensejo para recomeçar atividades valiosas de iluminação, de compaixão, de crescimento interior. Por mais que se pretenda estabelecer legitimidade ao fenômeno orgânico, que serve de indumentária transitória ao espírito no seu processo de evolução, o tempo linear sempre se encarrega de diluí-lo, porquanto, a causalidade da vida, no que se denomina matéria, permanece nos campos sutis do universo, estabelecidos pela inteligência divina que tudo criou, coordena e mantém. Todo fenômeno é fruto de uma causa, portanto, cessa, quando esta se interrompe de alguma forma, seja pela ausência de força, de energia, ou por causa de mudança na sua estrutura real. É o que acontece com o corpo. Sendo o espírito seu gerador, dessa forma, o mantenedor da sua conjuntura, esta interrompe o seu ciclo vital, quando ele modifica a emissão das ondas vibratórias, em face do processo evolutivo, que não cessa. Cada existência física é constituída por um quantum de energia vital para a finalidade de crescimento espiritual.
Conforme seja utilizada essa força preservadora da forma, amplia-se-lhe o prazo de desgaste ou abrevia-se-lhe, especialmente como decorrência das vibrações mentais transformadas em conduta moral. Assim, aquilo que se pensa transforma-se em ação e essa responde pelas estruturas orgânicas. Por mais longa, entretanto, se apresente a existência terrena, o momento chega em que se interrompe, a fim de dar lugar a nova experiência no processo em que se encontra situada. O carro orgânico, desse modo, deve ser conduzido com sabedoria pela mente, voltada para as finalidades altruísticas da existência. Nada obstante se encontrem arrolados também os objetivos da alegria, do bem-estar, do prazer. São estes últimos, as bênçãos que se apresentam como recursos de compensação e de estimulação, nunca, porém, como a finalidade existencial. A viagem pelas vias da reencarnação objetiva a conquista da paz e da plenitude, facultando ao espírito ascender moralmente, tomando-se cooperador de Deus em relação à vida e a tudo que se lhe relaciona. Desejando melhor documentar a realidade da informação escrita, o nobre amigo espiritual convidou um espírito que se prepara para a reencarnação, para que relatasse o seu fracasso, como segue. Evocações do fracasso. Sou um espectro que, após deambular pela planície do sofrimento, estaciona em lugar de refazimento, a fim de reunir forças novas, concatenar ideias em relação às aspirações que foram destroçadas. Sou como Prometeu, o infeliz a quem Zeus condenou ao holocausto numa das montanhas do Cáucaso, que tinha o ligado devorado por um abutre durante o dia, e que, à noite, se refazia para depois recomeçar o suplício que jamais terminava. Prometeu haver roubado fogo para oferecê-lo aos homens que viviam na escuridão. Um gesto nobre que desencadeou uma punição impiedosa. Pior do que ele, eu roubei a existência carnal, tomando-a do patrimônio da vida para deleite exclusivo da minha alucinação. Fiz do corpo uma gôndola adornada de fantasias, navegando nas águas de uma Veneza de perdição. Impus-me a ideia de que nascera privilegiado por um berço de ouro, numa família de destaque na sociedade, portador de inteligência brilhante e de sagacidade incomum. Passei a minha estupidez pelos recantos da luxúria e da ostentação como se a vida fora um converscote de sonhos, de falsos sorrisos e de embriaguez dos sentidos. Os excessos faziam parte do meu cotidiano. Não seriam, reflexiono agora, uma fuga na busca de uma realidade que me negava a encontrar? O que é certo, é que a morte foi-me também generosa, dando-me inúmeras chances para respeitar a vida, antes de vir ter comigo. O inexorável desagregar do corpo, porém, conduziu-me a uma avançada idade, facultando-me despertar da morte orgânica, quando esta ocorreu, alucinando-me em face do desespero de que fui acometido. Não pode haver vida depois da morte. Era sempre a minha justificação para dilapidar as energias do organismo e usufruir o prazer até o total aniquilamento. Negava-me, filosoficamente, a acreditar na imortalidade da alma, justificando a escassez de documentação probante dessa realidade. Nada obstante, aceitava a existência carnal somente, finando-se na sepultura, sem que houvesse confirmação do seu aniquilamento. Apesar de tudo, chegou o meu momento final no corpo, à semelhança da lagarta que abandona o casulo para tornar-se falena colorida planando no ar, com a diferença de que dele não me consegui libertar, permanecendo-lhe atado por invisíveis fios que me aprisionavam. Lúcido, acompanhei-lhe a decomposição, célula a célula. Senti, na carne da alma, o banquete dos vermes vorazes e a transformação dos órgãos em fluidos fétidos e pestilentos. Asfixiei-me, por longo tempo, sob a pressão da terra, sem perder o raciocínio, e quando dali saí não foi pelo meu querer, mas porque fui arrastado por hordas selvagens que me conduziram ao presídio lúgubre, em furnas escuras e apavorantes. Na minha mente não luzia uma esperança. Blasfemavam contra mim, o meu fastígio, a vida inútil que tivera, acicatavam-me com tenazes, enquanto gargalhavam estentóricos, exprobravam-me com doestos perversos, dizendo, goza, miserável, desfruta do corpo que te serviu de baluarte mentiroso e de segurança falsa. Seria aquilo o inferno? Perguntava-me atônito. Se o era, Dante não o retratara com essa ferocidade, fora mais benigno ao descrevê-lo em sua Divina Comédia. Não tenho ideia do tempo em que transcorreu infausto acontecimento. São-me escassos os recursos para calcular as dimensões entre o momento da parada cardíaca e o da saída daquele horrido cárcere, quando, exaurido nas forças e resistências,
Arrependendo-me da insensatez e leviandade que me permitira, com a alma dilacerada, fui amparado por uma caravana de seres angélicos que visitou o lúgubre desterro. Fui recolhido com misericórdia, assim como outros encarcerados, e levado a uma área de refazimento. Tempos depois, fui transferido para um hospital, onde venho recebendo tratamentos, o da compaixão e o socorro do conhecimento, a fim de poder retomar em nova embarcação carnal, que não será mais a gôndola adornada de festa e sim uma jangada frágil que flutuará sobre ondas convulsionadas até o futuro encontro com o ancoradouro de segurança, após o despedaçar, nas praias do sofrimento, facultando-me um novo despertar na imortalidade de onde saio para ter amenizadas as aflições. Orai por mim e por todos aqueles que optam pela fascinação do engodo material. O inexorável suceder das horas a todos colhe com o seu beijo de realidade. Quando orardes, lembrai-vos de nós, os gondoleiros da perdição. Muito obrigado. Marcel Augusto Vasconcelos. Páginas recebidas pelo médium Divaldo P. Franco, na reunião mediúnica da noite de 15 de outubro de 2005, no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia. 5. Mundos e cárceres. Sem qualquer margem a dúvidas, a vida é patrimônio universal distribuída por Deus em múltiplas expressões, que se tornam incontáveis. Examinando-se a incomensurável multiplicidade de astros que bailam no turbilhão das galas, uns que se iniciam, outros que se extinguem, absorvidos pelos buracos negros, não há como acreditar-se que a vida neles não se apresente. Partindo-se do princípio da grande explosão que teria dado origem ao universo, os elementos que se encontram em todos os arquipélagos siderais possuem os mesmos conteúdos, embora sob expressões diferentes, em manifestações mais simples ou mais complexas. Esse incessante surgir e desaparecer de astros, demonstrando as inabordáveis consequências da origem de tudo, demonstra a grandiosidade da criação, cujo indeterminado início perde-se em mais de 15 bilhões de anos, avançando no rumo da eternidade do futuro. Entretanto, surge a interrogação, a respeito do antes. Será este o definitivo ou existiram outros? Haverá um limite, que o caracterize como relativo, ante a possibilidade de outro, que transcenda o tempo e o espaço. Muitas e incessantes questões apresentam-se algo perturbadoras, diante da realidade do cosmo que deslumbra e desafia a inteligência e a imaginação dos seres humanos em nossa infinita pequenez diante da majestade divina. Toma-se, desse modo, inevitável interrogação a respeito de apenas a Terra haver sido aquinhoada com a manifestação da vida inteligente, em detrimento dos bilhões de astros que gravitam nas incomparáveis constelações. De certo, as conquistas da ciência e da tecnologia contemporâneas, especialmente no que diz respeito à astrofísica, negando a presença de vida em nosso sistema solar, exceto na Terra, não implica, necessariamente generalizar-se o conceito, em face do inconcebível número de sistemas que glorificam o Criador. Não obstante os fatos demonstrativos sobre a imortalidade da alma e a comunicabilidade dos espíritos, permanecem teimosos bolsões de negação, afirmando que todos eles são fenômenos cerebrais decorrentes do seu quimismo, das suas ainda desconhecidas funções. Inegavelmente, a vida manifesta-se com variações surpreendentes nos reinos da natureza terrestre, mediante processos de desdobramento, de mutações, de adaptações que se podem observar do mineral para o vegetal, desse para o animal, para o humano, que, não poucas vezes, torna-se difícil definir-se em que fase do processo se encontra determinada a transição. O princípio, porém, que rege essas alterações, é invisível e responsável pela ocorrência, plasmando formas sempre mais complexas até o momento em que desabrocham a consciência, a razão, a inteligência, a intuição antes adormecidas no cerne das fases iniciais. Da mesma forma, houve tal ocorrência e está sucedendo nos diferentes mundos próximos à Terra, assim como nos mais remotos. Há muitas moradas na casa de meu Pai, afirmou Jesus, e a doutrina espírita, bem como inúmeros investigadores das estrelas o confirmam com exuberância de dados e cálculos de probabilidade. Para nós, os espíritos desencarnados, que visitamos algumas dessas moradas, razão alguma existe para a presença da mais remota dúvida. E acrescentamos que, além desses mundos físicos, gloriosos, existem os vibratórios, resultado dos pensamentos dos seus habitantes, que constituem regiões intermediárias,
nas quais a vida pulsa fora dos vínculos corporais, exigindo apenas a realidade que se constituem esses habitantes em trânsito durante o processo de evolução. Como o processo de crescimento espiritual exige habitat específico, mundos há de dores acerbas e indescritíveis, no seu primitivismo, outros intermediários, e mais outros ainda, de natureza superior, em progressão ascensional. Vive-se, na Terra, por exemplo, o momento culminante de sua transição, como planeta de provas e de expiações que tem sido, quando esta nave-mãe dos humanos tornar-se-á mundo regenerador, embora apresente ainda o sofrimento que não alcançará os paroxismos que aturdem a atual humanidade. Considerando esses mundos onde predominam as angústias e as glórias, convém, igualmente, aprofundar-se a sonda investigadora no mundo íntimo dos espíritos que habitam o planeta terrestre. Esse mundo interior de cada ser humano tem o seu epicentro na mente que pensa, expressando o nível de evolução do espírito que emite as ondas concêntricas que são mantidas pela ideia, construindo as moradas nas quais se localiza enquanto na vilegiatura carnal. De acordo com a constituição vibratória da onda exteriorizada, as emissões ampliam-se ou estreitam-se, liberando ou encarcerando o seu agente pensante. Assim sendo, o espírito pode superar a indumentária densa e planar em outras esferas espirituais, adquirindo resistência e iluminação para a felicidade. Invariavelmente, nos estados oníricos, muitas ocorrências transcendem o inconsciente do indivíduo para expressar-se vivas em momentosos desdobramentos da personalidade, quando se vivencia em loco tudo o que acontece, inclusive, tomando parte ativa. Encontros espirituais felizes ou perturbadores facultam a convivência, que se apresentarão como revelações, notícias, convivências ditosas ou desagradáveis, de acordo com a faixa em que cada qual se situa moralmente. Dessa maneira, em razão da densidade das paixões servis, dos atavismos lamentáveis que predominam no ser humano, as suas emissões mentais encarceram-nos em prisões sem paredes mais cruéis do que aquelas que bloqueiam os movimentos dos delinquentes quando condenados às penas separadoras. Esses últimos têm restringidas as comunicações, diminuídos os espaços para se locomoverem, mas podem aspirar pela liberdade mediante o trabalho de recuperação moral, pelo arrependimento lúcido e produtivo, graças às legislações humanas, que os libertam quando concluídos os períodos de prisão. Já o encarcerado no vício, pode mover-se de um para outro lugar, sempre, porém, levando as algemas que o prendem à infame dependência de que não se consegue libertar. Cada vez que irradia os desejos mórbidos, mais densas fazem-se as construções que o encarceram, asfixiando e, não poucas vezes, enlouquecendo-o. O condenado comum pode volver ao convívio social e produzir para o bem de si mesmo e do seu próximo, enquanto que o encarcerado moral, obrigado a conviver apenas com ele mesmo, estertora até quando o fenômeno da morte biológica lhe rompe as amarras. Nem sempre aí termina o seu calvário, por ele próprio elaborado, sendo recambiado à reencarnação em deplorável estado de recuperação inadiável. Enquanto fugem argênteos ao olhar humano, os astros nos embora e as galáxias se multiplicam na geleia cósmica, pode-se sonhar com a beleza, o amor e a felicidade. No entanto, é necessário que, à volta, entre os transeuntes carnais, se dirijam luzes e energias capazes de romper esses cárceres sem paredes, despertando seus prisioneiros para que alterem a frequência da onda mental e se descubram como espíritos que têm o direito à liberdade e à felicidade, desde que o desejem com empenho e o realizem com abnegação. Logo após haver escrito a página acima, o benfeitor espiritual trouxe a comunicação psicofônica, uma entidade que narrou a sua dolorosa experiência, encarcerado nesse tipo de prisão sem paredes, conforme segue. A história de Narciso. Eu posso ser considerado como o próprio Narciso. Tenho, entretanto, aspecto diferente. Enquanto o vulto mitológico apaixonou-se por si mesmo e feneceu às margens do lago em que se contemplava, eu possuo a alma de Dorian Gray, a personagem que compactou com o diabo, entregando-lhe a alma sob a condição de não envelhecer. Manteve-se um gentleman por fora, enquanto decompunha-se-lhe a alma, assinalada pela desgraça de si mesma. Ninguém me conhece. Nem eu próprio me conheço. Adotei de cedo o comportamento doble face, a aparência gentil e a realidade cínica. Projetei a imagem do que gostaria de ser, embora detestando-me. Mantive oculta a realidade do que era. Por consequência, a ninguém amei, porque jamais me permiti amar-me a mim mesmo.
Conhecendo a escabrosidade do meu pensamento, não acreditei em ninguém. A virtude, a honra, o dever, conforme alguns conceitos psicanalíticos, não passam de debilidade moral bem disfarçada. Era este o meu conceito também e, por conseguinte, permiti-me toda a vileza nos baixos níveis da sociedade, enquanto mantive-me nos elevados padrões da mentira. Ninguém o soube. Mas eu sabia. Não há desgraça maior do que o desrespeito que se tem por si mesmo. Qual uma virose destrutiva, esse conceito denigra o indivíduo que passa a considerar semelhantes todos os demais. A morte nunca fez parte da minha agenda de compromissos e chegou-me demasiadamente cedo, para minha terrível surpresa. Numa simples parada cardíaca aos 48 anos. Ora bem. Por quê? Desperdício de forças, desgaste de energia, cárcere privado de uma mente pervertida, solidão, ansiedade. No fim, medo de ser desmascarado por mim mesmo. Não que isso me significasse muito, porque não considerava ninguém melhor do que eu, mas, porque rasgava o desenho que projetei de mim durante toda a vida. Não construí família. Detestei filhos que via nos outros. Considerava uma decadência burguesa a chamada família tradicional. Por isso mesmo mantive-me solteiro e devasso. Brilhante e sedutor em vários aspectos. Convivi com o meu pensamento devastador. Para minha surpresa, aqui, onde me encontro, sou chamado suicida, porque derruí as construções da energia que me havia sido concedida para uma existência mais larga. Deveria redimir-me de crimes contra a sociedade e, ao invés de fazê-lo, enclausurei-me no narcisismo de Dorian Gray. Vejo-me em decomposição. De fora para dentro. A do cadáver parece-me menor do que a interior. Nessa terrível noite em que me movimento, com o céu escuro, sempre descubro que o meu ponto de chegada está mais além. Aqui estou, no entanto. Alguém me trouxe e me disse que relatasse a minha experiência como primeiro ato de regeneração. É claro que o faço sem qualquer emoção, como que lendo um livro de uma história que aconteceu, da qual não participei. Sou abjeto e detesto-me. Sou um prisioneiro em minha solidão. Parece que irei adormecer para esquecer. Para esquecer. Neste hospital de almas, deixo minha narração com a expectativa de que possa ser útil a alguém, em algum lugar, qualquer dia, ou a mim mesmo, talvez, quem sabe. Desencarcero-me, mas ainda não saio da prisão que construí. Tende piedade dos desgraçados como eu, e de mim, se vos lembrardes quando fordes falar com o Criador. Narciso. Páginas recebidas pelo médium Divaldo Pereira Franco, em 2 de novembro de 2005, na reunião mediúnica do Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia. 6. A cura das obsessões. Na terapia desobsessiva, o fator pressa não encontra respaldo para sua aceitação. O labor transcorre dentro de um clima sereno, atemporal, dependente de variadas circunstâncias e ocorrências que dependem, sobretudo, daquele que experimenta o impositivo do transtorno espiritual. À semelhança do que ocorre nos episódios de desequilíbrios psicológicos e psiquiátricos, que exigem cuidadosa formulação terapêutica e prolongada assistência especializada, no que tange aos distúrbios de natureza espiritual, fazem-se indispensáveis, da mesma forma, idênticos procedimentos, em qualidade e temporalidade. Não poucas vezes, o espírito perseguidor, retido no tempo em que foi vilipendiado, quando estabeleceu o programa do desforço através da vingança odienta, corretamente orientado, desperta para sua realidade e opta pela mudança de conduta, entendendo que a sua felicidade não se encontra na cobrança do mal que sofreu, mas na grandeza do perdão que pode oferecer. Com essa nova disposição abandona o comportamento enfermiço a que se entregava e procura regenerar-se, buscando, agora, recuperar o tempo malbaratado na insana perseguição, a pouco e pouco afeiçoando o seu bem e deixando à própria sorte aquele que o infelicitou, cuidando de adquirir a própria paz, assim integrando-se na ordem que vige no universo. É natural, desse modo, que o seu hospedeiro, aquele que lhe vem padecendo a influência perniciosa, experimente a ausência da força constritora que oprime e desorienta, vivenciando melhor condição emocional e mental. Nada obstante, embora livre do cobrador, não está exonerado de realizar a própria reabilitação. Em face da conduta odienta que se permitiu no passado, que deu lugar aos delitos graves, entre os quais a infelicidade daquele que agora o libera, continua em débito perante a consciência cósmica.
O alívio que experimenta não significa a liquidação dos compromissos negativos, antes, uma trégua, a fim de que reúna forças e valor para prosseguimento na batalha de autoaprimoramento moral, indispensável à existência feliz. O perdão da vítima que permanecia enlouquecida, de maneira alguma permite ao infrator desfrutar da paz que não merece, porque não lhe fez jus. Certamente, expungiu parte do que deverá reparar, no entanto, permanece em débito, tendo em vista o montante elevado em referência aos gravames praticados. A sua reabilitação plena, que ocorreria mediante a expiação obsessiva, agora passa para o carreiro das naturais provações, que lhe testarão as resistências morais e os sentimentos, de forma a transformá-lo interiormente para o melhor. Esse processo objetiva é ensejar o descobrimento das responsabilidades que dizem respeito a todos os seres humanos, a compreensão dos deveres que constituem a bíblica escada de Jacó, facultando ascensão espiritual no rumo dos páramos celestiais. Desse modo, permanecerão resíduos perturbadores nas suas paisagens psíquicas e emocionais, por largo tempo, resultantes do distúrbio produzido pelo conúbio com o antigo perseguidor, que ora se encontra em processo de renovação pessoal. A transformação espiritual do agente em nada modifica a estrutura íntima do paciente, que se encontra comprometido com as leis soberanas da vida, necessitando, portanto, de realizar a própria reabilitação. Ao mesmo tempo, a consciência de culpa não superada, mantém-no preso nas malhas intrincadas dos reflexos emocionais em desequilíbrio. Eis porque se lhe faz imprescindível um esforço pessoal pela transformação de conduta, pela renovação esses sentimentos, pelo aprimoramento da vontade e ação bem direcionada para o bem. A cura das obsessões é delicado capítulo das terapêuticas emocionais, que exige cuidados contínuos e vigilância prolongada. Encontrando-se em débito perante a consciência, o espírito, agora sem a conexão perturbadora, permanece com as matrizes psíquicas receptivas às influências que ocorrem na faixa mental em que se encontra. Esse fenômeno permite que outras entidades, levianas ou perniciosas, sejam atraídas e passem a viver em conúbio com o devedor, mantendo diferente forma de obsessão com os mesmos impositivos kármicos. Jesus costumava recomendar aos seus pacientes momentaneamente recuperados que tivessem cuidado, não se permitindo licenças morais desagradáveis, de modo a evitar que não lhes acontecessem sofrimentos piores. A lei de causa e efeito responde, dessa forma, pela ocorrência do prosseguimento dos problemas perturbadores, mesmo quando os agentes cobradores, mudando de atitude, desistem da insana cobrança. Ainda endividado, o paciente mediúnico prossegue em clima de reabilitação, necessitando de prover-se dos recursos iluminativos necessários à sua renovação pessoal e cura real. As obsessões constituem recurso terapêutico para a recuperação dos agressores. É claro que a divina justiça não necessita que a vítima se transforme em algoz, repetindo o grave erro do antagonista que ora pensa em justiçar. Os mecanismos da evolução dispõem de valiosos recursos para a superação dos equivocados, sem a necessidade de novos culpados. Como a natureza animal em predomínio de paixões inferiores une o devedor ao cobrador, o processo faz-se terapêutico para ambos os litigantes que, oportunamente descobrem que só o amor possui o elan sublime para proporcionar a paz e a felicidade legítima. Resguardem sem reflexões cuidadosas e ações enobrecedoras, todos aqueles que, nas rudes refregas das obsessões, experimentem a libertação constritiva, procurando retribuir a situação aprazível com o seu esforço para a autoiluminação e harmonia da sociedade. O evangelista Mateus narra, no capítulo 13 do seu evangelho, versículos 43 a 45, mas quando o espírito imundo tiver saído de um homem, anda por lugares áridos, buscando repouso e não o acha. Então diz, voltarei para minha casa donde saí, e ao chegar, achar desocupada, varrida e ornada. Depois vai e leva consigo mais 7 piores do que ele, ali entram e habitam, e o último estado daquele homem fica sendo pior do que o primeiro. Assim também acontecerá a esta geração perversa. O precioso e oportuno ensinamento refere-se, sem qualquer dúvida, à cura de obsessão, quando o adversário abandona o seu antagonista. Caso não haja nele um arrependimento real, ei-lo de volta, agora, porém, acompanhado de outros espíritos insensatos e ociosos que passam a locupletar-se do psiquismo do encanado, através da turbação da sua usina mental e da sua conduta moral. Considerando-se, no entanto,
que houve uma transformação de sentimentos do perseguidor, que deseja crescer e abandona a causa inglória a que se dedicava. Ao hospedeiro cabe enriquecer a sua casa mental com pensamentos elevados e ações meritórias, a fim de que, ao chegarem os perniciosos que pululam na erraticidade, não encontrem espaço vazio para o prosseguimento da nefasta habitação. O fato repete-se nesta geração perversa, que prefere ignorar a realidade espiritual optando pelo prazer desgastante e absurdo da sensualidade, do crime, das paixões inferiores. O ser humano está destinado à glória espiritual, devendo investir todos os recursos por alcançá-la. Os atavismos resultantes das experiências primárias, portanto, mais vigorosas, que deixaram sulcos profundos no cerne do espírito, devem ser diluídos mediante novas realizações, hábitos saudáveis que se imprimirão no futuro, transformando-se em asas simbólicas para alçar voo no rumo da sua fatalidade grandiosa. A obsessão, desse modo, em decorrência do atraso moral da grande maioria dos espíritos humanos que habita a Terra, apresenta-se, no momento, em forma de pandemia assustadora, que está a exigir cuidados e estudos por parte das autoridades empenhadas na aquisição e orientação da saúde emocional e mental. Graças às luzes do conhecimento espírita, felizmente, melhor se pode compreender as causas e os métodos hábeis para evitar a sua contínua morbífica propagação. Dando prosseguimento ao labor de confirmar pelos fatos a proposta teórica, o benfeitor espiritual trouxe a comunicação psicofônica, uma entidade que assim apresentou a sua narrativa. O obsesso. Que a paz de Deus esteja com todos. Creio que é assim que se deve dizer, quando em visita a uma sociedade cristã ou não. Aqui compareço para prestar esclarecimentos a respeito do meu caso. Sou um obsesso. Depois de vagar por consultórios médicos diversos e de psiquiatras, que me aplicaram eletrochoque e outras substâncias químicas, muito perturbadoras, fui levado a uma casa de espiritismo, onde fui entrevistado demoradamente. As dificuldades de manter-me quieto, atento, buscando entender o que se passava, foram muitas. Por fim, recebi o diagnóstico de que era um obsesso. Submetido aos tratamentos carinhosos da caridade, comecei a experimentar sintomas de melhora no meu quadro geral. Mas o meu temperamento rebelde e os meus conceitos religiosos que não queriam ajustar-se às diretrizes que me eram oferecidas, criaram-me muitos embaraços, a fim de que me libertasse totalmente do flagelo que me atormentava. Os anos que se passaram com esse parasita espiritual, cuja mente estava encravada na minha, como se fosse uma planta daninha sugando-me a seiva que me sustentava, terminou por depauperar o meu organismo que ficou sem resistência às minhas emoções que se perturbaram. As lições que eram ministradas na instituição e que eu não soube ou não quis absorver, terminaram por convencer o meu perseguidor, que foi conduzido às doutrinações especiais nas reuniões de desobsessão, mesmo que sem a minha presença. Depois de esclarecido, ele se resolveu por cuidar da própria vida, deixando-me por conta de mim próprio. Ao invés, porém, de melhorar-me, considerando-se que fiquei muito feliz por estar livre daquela ação perniciosa que tanto me afligia, prosseguia com as minhas atitudes e o meu temperamento sem mudança significativa. Advertido pelos orientadores da casa de espiritismo, prossegui sem alteração, e como era natural, tomei-me vítima de outros espíritos ociosos que continuaram na exploração das minhas energias até que o processo de tuberculose pulmonar se me instalou no organismo e eu faleci, numa noite horrorosa, para despertar diante deles, terríveis vampiros espirituais. Não fosse a compaixão de Deus e eu teria ficado disputando o cadáver com eles. As preces daqueles que me amavam e se compadeceram de mim, o arrependimento sincero, o desejo de acertar libertaram-me da situação horrenda. Agora estou amparado, em tratamento cuidadoso, a fim de recuperar-me totalmente e um dia, não muito distante, recomeçar a minha experiência de iluminação. Ninguém se engane. O obsessor por mudar de opinião e partir para cuidar de si mesmo. Isso, porém, não implica a cura do obsesso. Ele terá que realizar seu trabalho de aprimoramento moral, a fim de conseguir a cura verdadeira. Que a paz de Deus fique com todos. Sebastião Arruda. Páginas recebidas pelo médium Divaldo Pereira Franco, na reunião da noite de 21 de novembro de 2005, no Centro Espírita Caminho da Redenção, em Salvador, Bahia. 7. Armadilhas perigosas. As organizações do mal, na erraticidade, constituídas por espíritos que se autodenominam inimigos do Cordeiro,
referindo-se, ironicamente, a Jesus, perseveram em seus programas insanos de perseguição às criaturas humanas, por mínima misericórdia do Pai Criador em relação aos seus membros e participantes. Algumas, com existência multissecular, desde quando foram constituídas, têm interferido em calamitosos programas bélicos, instigando com habilidade incomum povos e nações inamistosos, a que deflagrem guerras cruentas, bem como indivíduos portadores de altas responsabilidades a comportamentos hediondos. Acreditando-se imbatíveis, essas entidades enfermas, periodicamente sofrem baixas, nos seus comandos, quando seus chefes são recambiados ao corpo físico através das inexoráveis leis da vida, que os mergulham no denso envoltório material, a fim de fruírem da oportunidade saudável para a reflexão e o despertamento para a realidade. Invariavelmente, eles volvem ao proscênio terrestre em situações deploráveis, vivenciando expiações amargas e longas, encarcerados em invólucros orgânicos que lhes não permitem comunicação com o mundo exterior, de forma que dispõem de todo o tempo para autoanalisar-se, reprogramar-se com vistas ao porvir libertador. Substituindo-os, em assembleias tumultuadas, nas quais se apresentam verdadeiros déspotas e antigos sicários da humanidade, assumem o poder, mediante expedientes vergonhosos de disputas e agressividade, nos quais vencem os que são mais fortes e perversos. Ato contínuo, propõem programas de crueldade incomum contra os seres humanos que invejam e detestam, especialmente os lídimos servidores das diferentes escolas de fé religiosa, humanistas, missionários da ciência e da arte, pacificadores e apóstolos do bem, que se afadigam pela felicidade das criaturas, consideradas inimigas que devem ser dizimadas, sem qualquer comiseração, a fim de não os atrapalhar na execução dos planos terríveis que elaboram. Arrebanhando, de imediato, para suas hostes selvagens, desencanados em aturdimento uns, portadores outros de rancores e ódios da comunidade de onde vieram, formam verdadeiras legiões de odientos combatentes do mal, em desenfreada batalha contra os indivíduos que morejam na terra, parecendo não ter fim. No passado histórico, estiveram influenciando as grandes tragédias que abalaram a sociedade, fazendo sucumbir aos seus golpes a ética, o direito, a dignidade humana. Participaram do cerco à dubiedade moral de Judas, ao sumo sacerdote do Sinédrio e os seus corifeus, ao pusilânime Pilatos, bem como a massa ignara que acorrera ao pretório, para o julgamento do inocente, insuflando violência e perversidade, ao tempo que instigavam a sede do sangue do justo. Antes, Jesus os enfrentou com a autoridade moral que os estarreceu, tornando-os ainda mais odientos, por não terem conseguido afligir o seu Senhor, que buscaram ignorar, cerrando fileiras com os seus inimigos humanos, aumentando-lhes o ressentimento e horror, que culminaram na condenação arbitrária, na cruz, mas, sem dúvida, na ressurreição gloriosa, que não esperavam sucedesse, embora vivendo no mundo espiritual. Desempenharam papel importante em todos os processos vis da história, particularmente nas espúrias cruzadas, interessadas em poder e fortuna, muito distantes da libertação do túmulo vazio de Jesus, assim como no estabelecimento do Tribunal do Santo Ofício, gerado pela dantesca Inquisição, não deixando de interferir na execução de centenas de milhares de mártires do cristianismo primitivo, durante os lamentáveis impérios de Nero até Diocleciano. Posteriormente, fizeram-se presentes nas perseguições desencadeadas contra os missionários do bem, da verdade, do pensamento, das conquistas da inteligência e da moral, que dignificam a evolução da humanidade, recém-saída da barbárie, em que ainda eles se encontram, conseguindo vitimar os seus vexilários, de forma covarde e vergonhosa, mas que deixaram pegadas de luz para serem seguidas pelos que viriam depois, conforme vem acontecendo. Considerando a periculosidade dessas comunidades inditosas do além-túmulo, Jesus recomendou aos seus discípulos de todos os tempos, que vigiassem orando, a fim de não lhes tombar nas armadilhas perigosas, nas suas insinuações infelizes. Nutrindo-se das emanações psíquicas acumuladas nas regiões inferiores onde habitam e das criaturas que lhes caem nas malhas bem trabalhadas da infâmia, atrevem-se a desafiar, na sua insanidade, o Mestre Jesus e o próprio Criador. Não permanecerão, no entanto, eternamente, nos seus propósitos inferiores, por mais se exijam na continuação do comércio de exploração. O momento chegará, e não muito tardio, em que o Senhor chamará a todos do seu rebanho, ao qual eles também pertencem, dissolvendo as suas comunidades inditosas,
e ensejando-lhes o recomeço, a renovação, a busca da felicidade, conforme as necessidades de cada qual. Por enquanto, permanecerão no orbe terrestre, em face da inferioridade moral que ainda se demora na Terra, bem como a dos seus habitantes em indispensáveis processos de depuração. Interagindo com os encarnados, obsidiando os desencarnados aflitos, esse intercâmbio é-lhes frutuoso e de resultados positivos, em face da insensatez que predomina nas consciências infantis de muitos espíritos desatentos ao dever e à ordem. Presunçosos e hábeis, acreditam na vitória que buscam a todo custo, e, por essa razão, permanecem nas batalhas contínuas do desespero, do despudor, da crueldade em que se locupletam. O espírita cristão, mais do que outro discípulo do Evangelho de qualquer denominação, sabe da sua existência, tem conhecimento dos seus planos e armadilhas, das suas funestas manobras, dos seus métodos agressivos e mesquinhos, sendo convidado a manter maior vigilância e muita ponderação nos pensamentos, palavras e comportamentos. Enfermidades repentinas, transtornos de conduta em forma de surtos desoladores, inquietações emocionais, inseguranças afetivas e muitos outros motivos de desgaste físico, emocional e mental, têm origem nessas organizações, que encaminham os seus sequazes contra aqueles que lhes inspiram antipatia, na expectativa de submetê-los. Furibundos, agridem e destilam ódio, favorecem a cisânia, estimulam a calúnia, desenvolvem a maledicência, a traição, em grupos e em indivíduos, utilizando-se dos doentes morais, que lhes permitem identificação mental, por serem pessimistas, ciumentos, complexados, a fim de destruírem núcleos de trabalho superior, indivíduos que se encontram sob a sua alça de mira, prestes a serem fulminados pelos disparos certeiros da sua crueza. Por outro lado, florescem e multiplicam-se as hostes do bem, em todas as épocas, que os conhecem, acompanham-nos, apiadam-se da sua insânia, buscando ajudá-los e inspirá-los, sem, no entanto, violarem o seu livre-arbítrio, a escolha que fizeram e na qual, por enquanto, comprazem-se. Cabe a todo homem e toda mulher dedicados ao bem, ao amor e à caridade, ao labor de fomentar o progresso sob todas as formas possíveis, refugiar-se sob a proteção desses emissários da luz e da divina misericórdia, entregando-se a Jesus com espírito de abnegação, trabalhando sem descanso pela paz, a justiça, o dever, no abençoado e formoso planeta terrestre, por onde avançam na busca do Altíssimo sob a intermediação de Jesus Cristo. O seguir, comunicou-se um espírito profundamente sofredor, que nos narrou o seu drama pessoal. Loucura da ilusão. Senhoras e senhores, venho narrar o meu infortúnio. Podem chamar-me a desventurada. Nasci em um lar modesto, abençoada pela beleza física marcada pelo caráter venal. Experimentei a miséria física, econômica, social e moral. Propus-me alcançar os degraus do bem-estar de qualquer forma. A vida não me foi madrasta, eu é quem fui ingrata. Consegui, aos 18 anos, encantar um homem de 60, rico e generoso, que se fascinou com a minha beleza e, a pretexto de proteger-me, propôs-me o casamento, que aceitei sem nenhuma emoção. Tratava-se da minha oportunidade de triunfar no mundo. Assim aconteceu. Foi o início de muitas loucuras, tramadas por adversários invisíveis, que eu ignorava. Depois de passado um período de convivência frustrante para mim, e para ele de encantamento e de roubos, comecei a fugir para a traição. O desequilíbrio que tomou conta de minha vida, levou-me a frequentar um terrível lupanar que ele naturalmente ignorava. Ali conheci o homem que, à minha semelhança, iria destroçar as nossas vidas. Apaixonando-se por mim, terminou descobrindo o outro lado da minha existência, a outra face que eu escondia. E passou a ameaçar-me, a chantagear-me. Não me desejando repartir com ninguém, propôs-me a eliminação daquele que era o meu benfeitor. Falou-me do luxo, do prazer, das viagens, da ostentação que podíamos fruir, caso meu marido saísse de cena, depois que ele morresse e os seus bens ficassem para mim. Ensandecida, como actuei com as suas ideias e, por ele dirigida, comecei a envenenar o homem bom que se entregara a meu desvario. O arsênico foi o veículo de que me utilizei, a pouco e pouco, até fazê-lo morrer de maneira dolorosa, sem diagnóstico seguro e sem marcas que me denunciassem. Herdei-lhe a fortuna e a desgraça. Passado um breve período, ele me apareceu em sonhos. Perseguia-me. Passei a fugir de mim mesma,
procurando medicamentos que me apaziguassem a consciência. Menos de um ano transcorrido após a tragédia, entreguei-me definitivamente ao sicário que me levara ao crime hediondo. Em breve ele cansou-se de mim. Era profissional, explorador, e vi-me na contingência de matá-lo também, o que fiz com uma habilidade felina, sem deixar sinais que me comprometessem. Mas arruinei-me por dentro e, em breve, sucumbi. A depressão atirou-me no abismo